Então, muito bem-vindos, irmãos. Vamos a capítulo 12 como textuário, essa mensagem que tem por título Apóstolos e Profetas, ou Profetas e Apóstolos, né? Então, para tirar muitas dúvidas e muitos equívocos cometidos aí por alguns teólogos. Então, Deus vai nos mostrar através da sua palavra. Capítulo 12, versículo 28 de 1 Coríntios, como um texto básico. Amém? A uns Deus, pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, né? Mostrando aqui que os valores desses ministérios, certo? Aqui não é situação cronológica. Tem gente que usa esse texto para dizer assim, tá vendo que a igreja já existia quando Jesus chamou os 12 apóstolos? Porque se ele colocou na igreja primeiramente apóstolos. Não, aqui é na situação cronológica. Aqui está se referindo à posição, que os apóstolos é o cargo maior, certo? Os apóstolos, a palavra apóstolo significa emissário ou enviados, né? Você sabe que tem palavras que ela toma um rumo titular. A gente sabe que a palavra velho é um adjetivo, né? Mas quando a pessoa diz, sim, você vai lá no velho, o velho aí já passou a ser um título, um substantivo. Ancião é uma pessoa de idade, mas os anciãos do Apocalipse já são titulares, com aquela nomeação de anciãos. Assim, quando Jesus chamou 12, lá em Lucas 6, 13, né? Convocou seus discípulos e escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolo. Quer dizer, ele deu o nome a eles de enviados, né? Pessoas que eram seus representantes para onde fosse. Isso é o significado de apóstolo. Os 12 apóstolos do Cordeiro teriam que ter começado, ter sido batizados por João e até justamente ter presenciado Jesus Cristo ressuscitado. Paulo foi um apóstolo chamado posteriormente, ele diz, nascido fora do tempo, conforme o capítulo 15 de Coríntios. Então, Paulo foi um apóstolo que Jesus chamou pessoalmente, e ele disse, o evangelho que vos preguei, não recebi de homem nenhum. Foi o próprio Jesus que passou esse evangelho que seria pregado entre os gentios. Então, Paulo e os apóstolos escreveram a Bíblia pelo dom da ciência, não pelo dom de profecias. Jesus mesmo fez eles conhecer a realidade da fé. E aqui, irmãos, nós temos que entender a questão de por que eu estou colocando aqui apóstolos e profetas, ou profetas e apóstolos. Em questão das Escrituras, quando a Bíblia cita profetas e apóstolos, ele está colocando os profetas em primeiro lugar. Em situação de importância, eu creio que não, né? Porque se até João é maior do que qualquer nascido de mulher, e aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele, um apóstolo é maior do que um profeta. Mas aqui é a situação cronológica mesmo, porque os profetas vieram primeiro. Porque aqui, Hebreus 1:1, o que é que diz? Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias por seu Filho, Jesus Cristo, né? Por seu Filho, por quem fez também o mundo. Então a gente avalia que Deus falou pelos profetas e agora nos falou pelos apóstolos. Por que pelos apóstolos? E Hebreus diz que foi por Jesus, porque Jesus em 17:8 de João diz, eu dei-lhes a palavra que me deste. Essa palavra que Jesus nos falou, ele deu aos apóstolos.
é aquela regra de Apocalipse 1. Apocalipse de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. E as notificou a João, seu servo. Então, o apóstolo João recebeu de Jesus a palavra que escreveu. Jesus não escreveu nada, mas ele deu aos apóstolos essa palavra. Então, por isso que diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias por seu Filho, né? Pelo próprio Filho. Então, 17:8 de João é o que explica aqui que a palavra que tu me deste eu dei a eles, né? E no outro texto mais abaixo ele diz, deles a tua palavra e o mundo os odiou, né? Nenhum apóstolo de Cristo morreu de velho não, viu, irmão? Todos foram martirizados. Dizem que João escapou do martírio, né? Queimado em óleo quente, mas foi também torturado. Em Pedro, capítulo 3, versículo 2, Pedro cita também os profetas do Velho Testamento, né? Aqui a gente sabe que Pedro está se referindo aos profetas do Velho Testamento. Em 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 2, para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram ditas, das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Veja bem que mandamentos, né, é dos apóstolos. Nós temos que guardar o Novo Testamento, porque são mandamentos. As palavras dos profetas, as previsões, né, os conceitos divinos, tudo foi escrito pelos profetas no Velho Testamento. Mas Pedro diz, e de nós, apóstolos do Senhor, do nosso Senhor e Salvador, certo? Então, primeiro foi a palavra dos profetas, por isso que eu usei o termo profetas e apóstolos. Em Romanos 16, 25 e 26, mostra que essas palavras estavam ocultas, né? Existia um mistério oculto, que é justamente revelado. Então, capítulo 16, versículos 25 e 26, que diz o seguinte, em Romanos, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. Veja bem que está falando dos profetas do Velho Testamento, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, certo? Então, os profetas já deixavam uma palavra. Tem texto lá do Velho Testamento que Deus está dizendo assim, eu vos porei em ciúmes com os gentios. E os judeus sentem esse ciúme mesmo, porque nós usamos o nome de Deus, que era o Deus deles, né? E outras passagens que diz assim, que nele, em Cristo, os gentios esperarão. Quer dizer, a esperança dos gentios estava no Messias, né? Então, são palavras dos profetas. Em 24, 44, Jesus, quando ressuscita, sai mostrando, né, aos discípulos tudo que estava escrito sobre ele na lei e nos profetas, certo? Moisés e nos profetas. Então, tudo isso, irmão, é a escritura dos profetas do Velho Testamento, certo? Então, por isso que eu citei aqui que os profetas citados em Pedro 3:2 são os profetas do Velho Testamento, que está falando de escrituras, de coisas que foram escritas. Jesus faz essa citação em Lucas 24, 44. E disse, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Jesus falava tanto, mas eles ainda estavam com a mente tapada, né? Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, certo? Então, a gente sabe que quando cita os profetas, as escrituras sai na frente, citado na frente dos apóstolos, certo? Agora, os dons ministeriais, a gente sabe que existe agora apóstolos e profetas, né? Vamos da parte dos apóstolos e profetas. A gente vê que o nome profeta
em Pedro 3:2, profeta está na frente, né? Depois é que ele diz de nós como apóstolos. Mas aí, situação cronológica, porque os profetas se escreveram primeiro. Mas esses textos aqui que nós vamos ler em Efésios 4:11, né? Todos esses textos aqui, vai dar uma demonstração e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, certo? Então esses foram os ministérios que Jesus, quando subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Então isso a Bíblia mostra que Jesus fez. Versículo 8 aqui diz: por isso, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então esses dons são ministérios. Agora, irmãos, esses ministérios existem ainda hoje? Não, porque tem dois ministros aqui que é só a base, né? Nós vamos ler em Efésios, capítulo 2, versículo 20, né? Veja bem o que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, apóstolos e profetas do Novo Testamento. Veja que o nome apóstolo vem na frente. Não é aquele que... não é os profetas do Velho Testamento. Então, você vê alguns teólogos aí, e alguns batistas que estudam em seminário de reformadores, né? Que eu já vi o pregador do reformador dizendo que esses profetas aqui são os do Velho Testamento, que a igreja, né, que eles pregam, essa igreja que não existe, essa universal invisível, ela é fundamentada nos apóstolos e nos profetas do Velho Testamento. Não, porque Jesus, subindo ao alto, levou o cativeiro, deu dons aos homens, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e ele não morreu antes dos profetas do Velho Testamento, não. Ele morreu depois. Então, os profetas do Velho Testamento não receberam esses dons que Jesus conquistou quando subiu ao alto. Esses dons foram dados a pessoas crentes, né, das igrejas primitivas, que eram um dom de profecia, que nós vamos ver que Deus dá sinais para eles. Então, veja, capítulo 3, versículo 5. A prova de que esses profetas são do Novo Testamento, né? O qual, noutro século, não foi manifestado aos filhos dos homens. Noutros séculos. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Irmão, nas igrejas tinha os profetas do Novo. Não tem o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito todos os livros do Novo Testamento, e nas igrejas tinha ali um profeta ou outro que se levantava e passava a palavra de Deus para a igreja. Hoje eles inventam isso, mas hoje é falso. Então, hoje os falsificadores da palavra de Deus, na década de 1990, surgiu as ideias em El Salvador, e o homem se intitulou apóstolo, e disse que foi um erro da igreja, que a Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade, ela não tem erro, né? Foi erro da igreja ter acabado com a sucessão apostólica, porque quando os apóstolos morreram era para ter surgido outros apóstolos. Isso não é provado. Jesus chamou os seus 12 apóstolos pessoalmente e escolheu posteriormente Paulo pessoalmente. Porque Paulo disse que o evangelho que eu prego não foi de homem nenhum, mas o próprio Jesus, lá em Gálatas. Então, os apóstolos foram chamados por Jesus pessoalmente. Os 12 apóstolos do Cordeiro, que têm seus nomes escritos lá nas colunas da cidade de Jerusalém celestial, eles foram todos os 12 batizados por João.
E todos os 12 foram também imersos com o Espírito Santo, né? Porque em Atos 1 diz que passou 50 dias com eles, e antes de subir deu a eles mandamentos, dizendo que não se ausentasse depois de ter dado mandamento aos apóstolos que escolheram. Quem está escrevendo isso é Judas, ou Lucas. Lucas está dizendo, depois de ter dado mandamento aos apóstolos que ele escolheu. E em Lucas 6,13 mostra ele escolhendo esses apóstolos. Ele chamando assim os seus discípulos, escolheu 12 deles. Então esses 12, ele disse, não saiam de Jerusalém, até que... E a Bíblia mostra que os 12 estavam assentados num cenáculo, e veio sobre ele um vento impetuoso, e encheu toda a casa que ele estava assentado. Quer dizer que eles foram submersos. O Espírito Santo que desceu em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus, agora em Atos capítulo 2, desceu como um vento impetuoso. Não foi como um fogo, como diz o corinho herege, né? Espírito que desce como um fogo. Tem igreja cantando isso por aí. Aquele fogo que foi visto na cabeça dos apóstolos não foi fogo. Ele virou língua como que de fogo. Não tem nada a ver com fogo ali. Aquilo não era o Espírito Santo. O Espírito desceu como um vento veemente, encheu toda a casa que eles estavam assentados. Quem quiser negar isso, que negue. Mas o batismo com o Espírito Santo foram aos 12, que Jesus disse a eles, né? João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, né? Quantas pessoas não foram batizadas pelos próprios discípulos de Jesus? Esses não estavam incluídos nesse grupo, né? Que lá em João capítulo 4 diz que os discípulos de Cristo, né, batizavam pessoas. E eles não estavam incluídos. Jesus estava prometendo o batismo do Espírito Santo para pessoas que João tinha batizado. E João, quando disse, estava profeticamente dizendo que a bênção desse batismo, ali era um termo figurado, né? Eu vos batizo com água, mas virá outro que vos batizará com o Espírito Santo e fogo, né? Então, nós temos a bênção do Espírito Santo como batismo, né? Naquele único batismo que teve. E aqueles que não aceitaram Jesus terão a maldição do fogo, né? Que é ser lançado no lago de fogo. Isso é muito claro lá em Lucas 3,16, né? Porque no 17 ele diz, ele tem a pá em suas mãos, juntará o trigo em seu celeiro, que é os que receberam a bênção do batismo com o Espírito Santo. Não foram batizados, né? Porque não foram imersos. E o trigo e a palha ele juntará com fogo, né? Juntará e lançará no fogo que nunca se apaga. Então, os que têm a bênção do batismo com o Espírito Santo são salvos, né? E receberam a bênção do batismo com o Espírito Santo. Os que não têm vão ser lançados no fogo. Ali o que Lucas 3, 16, 17 está dizendo é isso, né? Batismo com fogo não é um fenômeno que eles querem confundir com as línguas como de fogo lá em Atos, que não tem nada a ver. Então, explicado. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta a fazer. Então, o capítulo 3, versículo 5 aqui de Efésios mostra, irmãos. Capítulo 2, versículo 20 mostra que a posse de profeta é o fundamento, que é as igrejas, né? E Paulo diz aos Efésios, né? Capítulo 2, versículo 20, dizendo assim, no qual, né? 22, no qual também vós, tá vendo? No qual também vós. Ele não diz nós aqui, porque cada igreja individualmente ela está fundamentada na Bíblia, que na época eram os apóstolos de Cristo e os profetas que se levantavam. Por isso que tinha o dom de discernimento, para saber se aquele profeta era realmente uma pessoa que estava ali levantando-se para dar uma mensagem para a igreja. Depois nós vamos ver que tipo de mensagem é essa, que não tem nada a ver com as de hoje, certo? No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito, certo? Vós, ele está se referindo à igreja de Efésios, ele não diz nós, porque Paulo era membro da igreja de Antioquia. Então, vamos aqui agora avaliar, capítulo 3, versículos 5, um mistério que esteve oculto, né?
e o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, né? Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros, né? Então isso era um segredo que os judeus não queriam entender, que os gentios iriam ser o povo maior, né? Tem mais pessoas gentios salvos do que judeus. E hoje em dia os judeus que a gente conhece, as comunidades judaicas, são mais judaizantes do que crentes em Jesus, né? Como os grupos aí judeus messiânicos que negam a Trindade e outros judeus, né? Tem cristãos judeus, né? Como também tem os amigos da Torá, que são praticamente judaizantes, não são realmente cristãos, seguidores de Jesus. Negam a Trindade e, de certa forma, a divindade de Cristo, né? Entenderam, irmãos, que esses profetas que são citados depois do nome apóstolos são os profetas do Novo Testamento. Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, quando Paulo diz isso, é porque estes são fortalecidos sobre o fundamento. O fundamento é o princípio, mas a edificação é outra coisa, né? Tem gente que pega aquele texto de Mateus 16 e diz assim: sobre esta pedra fundarei a minha igreja. Jesus não disse isso, não. Ele disse edificarei. Edificar significa fortalecer. A igreja já existia. Jesus fundou a sua igreja quando saiu chamando os seus discípulos para segui-los. E aí ele foi chamando Pedro e André, João e Tiago, chamou todos os 12 apóstolos e uma multidão de discípulos. Ali ele fez a sua primeira igreja. E ele disse que iria edificar a sua igreja em cima daquela confissão de Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando a Bíblia diz que o que fala a língua edifica a si mesmo, e o que o profeta diz edifica a igreja, edificar não é fundar, né? A pessoa, o que profetiza, funda a igreja. Então os profetas saem fundando a igreja, não. Edificar significa fortalecer. Edifícios, você sabe o que é? É algo que se suplanta acima, né? Antigamente os edifícios não eram projetados, apenas a pessoa via que a casa estava pequena e edificava outro em cima. Aí por isso que veio o nome edifício, uma coisa que já existia, você já fazia mais um andar, né? Então edifício se referente ao vocábulo, né, derivado da palavra edificar, que significa aumentar, fortalecer. Então a gente sabe que Jesus não estava dizendo que iria fundar essa igreja em Atos. Se ele falou em edificar, é porque ela já existia, né? Esse negócio de fundação de igreja em Atos é coisa de reformador, não é de povo batista, certo? Então, irmãos, a gente sabe que existiam os sinais do apostolado, né? Hoje tem muitos falsos apóstolos, que o surgimento dos apóstolos, eles surgiram no meio pentecostal, né? Então isso é mais um dos sinais que Jesus falou, né? Que virão muitos falsos profetas, virão falsos profetas até vós, acautelai-vos, tenham cuidado, né? Então, esse movimento da Rua Azusa, desse povo que anda buscando batismo com o Espírito Santo, né? Surgiu esse movimento da Rua Azusa. E um dos sintomas dele é os seus frutos. E esse negócio de dizer que apóstolo existe hoje é um dos frutos dos falsos profetas. Então surgiu esses grupos em Salvador. Aqui no Brasil tem um bocado de apóstolo. E infelizmente tem igreja que tem o nome de batista, que tem apóstolo lá, mas não é batista, né? É só para sujar o nome dos batistas. A gente sabe que Valdomiro Santiago, assim mesmo ele se intitulou apóstolo, e assim vai, né? São apóstolos, mas a gente sabe que os apóstolos de Jesus foram escolhidos por ele próprio e viram Jesus ressuscitado. Jesus não se revelou a eles, não foi revelação,
foi a aparição, né? A gente tem que saber que quando Jesus, Paulo diz assim, e por último apareceu a mim. Jesus apareceu a eles, ele foi lá pessoalmente e eles viram ele, não foi uma revelação, né? Porque muita gente, muitos servos de Deus do primeiro século tiveram revelação de Jesus, né? Jesus falando com ele por revelação. Mas os apóstolos, Jesus apareceu a eles. Então, quem lê o capítulo 15 de Coríntios, Paulo tem uma relação de pessoas a quem Jesus apareceu, certo? E ele disse, por último apareceu a mim, como a um nascido fora do tempo, né? Então, ele viu Jesus por último. Até depois dos 500 irmãos que ele disse que viram. Agora, irmãos, sinais do apostolado. Atos 12, 42. Qual era o sinal que Deus dava? Não para que a pessoa entendesse que eles eram apóstolos, mas para entender que eles tinham a palavra de Deus na sua boca. Qual era o sinal? Então, Atos 12, 42, diz a palavra de Deus, que Deus autenticou estes homens. É como botar um carimbo, né? Tem documento que só vale se tiver um carimbo. A Bíblia fala do anel de Açoeiro, né? Que quando ele fazia uma lei, que ele carimbava com o anel dele, ninguém podia revogar aquela lei. Nem ele mesmo pôde, né? A gente vê, você lê no livro de Esther. Ele teve que criar outra lei contra aquela, né? Porque ele não podia revogar a lei, porque estava selado com o seu anel. Então, autenticava um documento. E Deus autenticava os apóstolos como? Capítulo 12, 42. Diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, está vendo? Nos ensinamentos, porque acreditavam que eles tinham a palavra de Deus. E na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? Então, os apóstolos operavam milagres, sinais, para que Deus autenticasse eles, né? Então, os sinais, irmãos, surgiram no primeiro século para autenticar os servos que iriam escrever. Vocês lembram que Moisés disse a Deus, como é que eu vou chegar lá e dizer, olha, Deus me enviou para libertar vocês. Aí Deus disse, joga essa tua vara aí no chão. E ela transformou em cobra, uma serpente. Moisés fugia dela. Aí disse, toma pela cauda, tomou, virou. Disse, agora coloca a tua mão dentro do teu seio, e colocou. E agora puxa, ficou leproso. Aí Moisés se assustou, coloca de novo. Então, olha, tu vais fazer esses sinais lá, e eles acreditarão. Então, os sinais eram como uma autenticação, os milagres. O povo foram olhar assim na mão de Moisés e disse, realmente, Deus enviou ele mesmo, né? Porque isso aí não é todo mundo que faz. Então, veja que as operações, capítulo 5, versículo 12, que diz aqui, olha, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Tem gente que diz, só Pedro e Paulo operou milagre. Não, aqui fala que pela mão dos apóstolos. Paulo não tinha nem se convertido aqui, e aqui fala no plural. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Agora, a Bíblia só registra os sinais feitos por Pedro e por Paulo no livro de Atos, né? Somente. E por algumas pessoas comissionadas a eles, como no caso de Filipe, né? O diácono. Entendeu, irmãos, que os apóstolos, para ser aceita a sua palavra, assim como Moisés, para que o povo aceitasse a sua palavra, Deus colocou poderes em Moisés, né? Transformar água amargosa em água doce. Muitos sinais Deus fez por Moisés, para que o povo entendesse que aquele era um autêntico representante dele. Assim os apóstolos também. Deus, pelas mãos dele, fazia muitos sinais e prodígios. Então esse era. E capítulo 12, versículo 12, porque
Os sinais de prodígio feitos pelos 12 era para que o povo obedecesse o que eles ensinassem. Mas os sinais que Paulo fez, Paulo usou aqui para que eles aceitassem que Paulo também era apóstolo. O povo sabia que Pedro e João e os outros eram apóstolos. Mas, então, 2 Coríntios 12, mostra, irmãos, que sinais de prodígio é uma autenticação de quem é apóstolo. Então diz aqui, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Olha, os sinais do meu apostolado. Então Paulo fez milagres. Paulo, quando levantou o paralítico lá, o povo da cidade queria adorar ele. Mas aquele mesmo povo foi o que apedrejou ele, depois. Quer dizer, não o mesmo povo, mas o povo daquela mesma cidade quase matam Paulo de pedradas. Mas Paulo fazia os sinais e fez sinais em Corinto, para que o povo soubesse que o que ele escreveu era verdade. Porque, como a primeira epístola de Coríntios, do que está aqui escrito, teve um resultado muito bom para a igreja de Corinto, então o que Satanás fez depois? Ficou colocando na cabeça dos coríntios que Paulo não era dos 12 apóstolos. O que ele diz? Ele diz isso aí, ele tem autoridade para dizer isso, ele não faz parte dos 12. Aí Paulo diz, a prova que eu sou apóstolo está aqui, capítulo 12, versículo 12, Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós. A prova que eu sou apóstolo foram os milagres que eu fiz. Então não tinha, Então, 12 de 2 Coríntios foi necessário para Paulo provar que era um apóstolo. Então esses milagres de hoje não diz nada. É só para atrair pessoas para as suas igrejas e assim mesmo não existe milagre. Eu gostei muito dessa pandemia. Não gostei, eu digo assim, gostei do resultado que ela trouxe espiritualmente, A pandemia foi uma tristeza, mas o que ela trouxe para o povo que se diz crente, foi muito bom, porque desmascarou, primeiro que eles não fizeram previsão, não houve nenhuma previsão, como eles se dizem profetas, e segundo, o irmão de Valdomiro Santiago, que ofereceu feijão milagroso para salvar pessoas da Covid, o irmão dele morreu de Covid, Vanderlei Santiago. R.R. Soares esteve no leito do hospital, quase que ia. E se houvesse milagre, ele tinha saído no outro dia, Que tem outros pastores lá que operam milagres ali, segundo eles. Mas ele ficou lá até ficar bom. Então Deus deu uma demonstração. Os cantores que tocavam zabumba, alguns morreram, Pastores que misturavam o evangelho, morreram alguns. Então eu creio que Deus deu uma lição no povo evangélico com essa Covid, Porque eles não fizeram previsão. Agora, irmãos, os sinais do apostolado eram sinais de prodígio. Os profetas também tinham sinais para que o povo soubesse, Sinais de dom da profecia. Então, o que era que os profetas falavam? Os profetas identificavam e exortavam e consolavam. Então vejam Atos 15, 32. Tinha 2 companheiros de Paulo que não eram apóstolos, mas eram profetas, Então Atos 15, 32. Então os profetas também tinham que ser autenticados. Primeiro porque tinha que ter o dom de discernimento, A Bíblia diz lá em Coríntios que profetiza 1 ou 2, no máximo 3, e os outros julguem. Então tinha que julgar se aquele profeta estava inventando alguma coisa ou se ele realmente estava sendo usado.
Então tinha o dom de discernimento, que era o que acompanhava o dom de profecias, assim como existia o dom de interpretação de línguas para acompanhar o dom de línguas. Se um não tivesse, o outro não valia. Então, capítulo 15 mostra qual era o assunto dos profetas. 15:32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, esses homens aqui foram os que acompanharam Paulo nas suas missões, né? Paulo ia com comitivas. Esses iam porque ia levando uma soma de dinheiro e alguns aqui estavam para tomar conta daqueles dinheiros que eram para os pobres de Jerusalém, traziam para Jerusalém. Mas esses Judas e Silas, né, que é Silvano, lá da carta de 1º e 2º Tessalonicenses, né, de Paulo, Silvano e Timóteo, né, diz lá, e Silas, né, o termo do nome lá é apenas uma transliteração ou do aramaico para o grego ou do hebraico para o grego, né? Silas e Silvano são a mesma pessoa. Então, irmãos, Silvano e Silas eram profetas e tinham a palavra de Deus, já que não tinham como ele dizer, vamos abrir em Mateus, vamos abrir em Tiago. Hoje nós não precisamos. Mas aqui era consolação. O que mais, irmão? Qual eram os assuntos? Exortar, confirmar. Então, em Coríntios 14:3, 1 Coríntios 14:3, mostra também o assunto. Não é ameaça, não. Hoje em dia os profetas, Deus vai te dar um castigo, irmão. Uma vez um cara num desses retiros aí, né, dessa terceira via de renovados, né, que invadiram presbiteriana, congregacional, que essas igrejas antigamente eram tradicionais, o camarada falando aquela voz estridente, e esse cara depois se tornou pastor, e o camarada duvidou, ele com aquela voz, o cara, mas para a gente ver que não era voz de homem, não, era de Deus mesmo. O cara dizia, peça perdão ao seu Deus agora. Meu Deus do céu. Querendo que o cara pedisse perdão a ele, porque duvidou que ele estava sendo usado. E o cara disse uma voz tão estridente. Eu conheci esse cara que quando ele pregava, ele tinha uma voz bem grossa, estridente. Mas era um impostor, um falso profeta. Porque a gente sabe que profetas não existem hoje, né? O dom da profecia foi aniquilado. Paulo previu isso no capítulo 13 de Coríntios. Então, 14:3 diz o quê? Mas o que profetiza fala aos homens para que edificação, exortação, consolação. Tem ameaça aqui? A mão de Deus vai pesar na tua cabeça. Tem isso. E a maioria desse povo é mais mulher, né? E aqui Paulo manda que nesse culto, onde tem os profetas, as mulheres estejam caladas na igreja, né? Mas no meio deles tem mais mulher do que homem, né? Que é um povo mais que tem a emoção fraca, né? E é mais fácil se ludibriar por alguma coisa errada. Então, irmão, capítulo 14, versículo 3 mostra qual é o assunto aqui das profecias, que era substituindo o que está na Bíblia do Novo Testamento. Depois que a Bíblia faz completa, o que é que diz lá? 2 Timóteo, né, 3, 15, 16, 17, diz que toda escritura é divinamente inspirada para corrigir, para redarguir, para que o homem de Deus seja instruído, né? E seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, quando a escritura estava completa, terminada, ela é perfeita, né? Para tornar o homem de Deus perfeito. Não precisamos mais de profetas. Já está, né? Então, Paulo diz assim, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, que é o término do Novo Testamento, o que é em parte será aniquilado, né? Então, Paulo não iria estar falando de Apocalipse 21, né?
e novo céu e nova terra, não, lá não vai precisar de profecia. Não, Paulo não está falando dessa perfeição aí não. Ele não precisava, né? Paulo está falando da perfeição quando chegasse, quando o Novo Testamento terminasse, né? Em capítulo 13, versículo 9 e 10 de 1 Coríntios. Então, irmãos, os profetas tinham um assunto. Agora, os sinais do profeta, qual era? Alguém se levantava ali na igreja e às vezes dizia, né? Deus quer que você seja compassivo, sincero, que isso aí é o que tem nas escrituras do Novo Testamento. Então, até as profecias serem aniquiladas, ainda existia. As profecias iriam sumindo com o tempo. E no primeiro século, quando os apóstolos todos morreram, aí acabou. Então não precisava. Mas os profetas abriam a boca e exortavam o povo. Agora analise. E como é que eu ia saber que aquele homem era um profeta de Deus? Aí mostra que eles também faziam previsões, certo? Previsões. E às vezes descobria segredos dos corações. Se o incrédulo, Paulo disse, se algum incrédulo entrar na vossa igreja, né, infiel, no vossa reunião, e alguém profetizar, ele vai dizer, puxa, ali o homem falou uma coisa que foi diretamente para mim, né? Eles tentam fazer isso em algumas seitas hoje em dia, né? Nos produtos da Rua Azusa, mas é aquele Espírito Santo que o camarada vai por trás e diz, né? Aí o camarada, quando abre a boca, o cara diz, rapaz, a palavra veio certinho para mim, mas a gente sabe que é uma mentira, é uma falsificação. Mas Deus fazia o quê? Em Atos 11, 28, tinha um profeta chamado Ágabo. Esse profeta ele fez duas previsões, né? Uma sobre a vida de Paulo, né? Nós não vamos ler, mas esse capítulo 11, versículo 28. Era a chance de um desses profetas aí, irmãos, ter feito agora na Covid, né? Ninguém ouviu falar. A Covid entrou de surpresa. A previsão que tinha era o que Jesus tinha dito, né? Que virão guerras, rumores de guerras, epidemias, e terremotos em vários lugares. Isso é o que Jesus falou. A previsão está escrito na Bíblia. Mas esse profeta Ágabo, ele previu uma fome. E a Bíblia diz que se cumpriu, né? Nos dias de Cláudio César, que era o imperador romano. Então 11:28 diz, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, né? Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, Deus também dava esse sinal para os profetas. Ele fazia uma previsão para que o povo dissesse, ali realmente é um homem de Deus. Então, quando ele se levantar na igreja para exortar a igreja, já que não tinha o Novo Testamento, Deus autenticava os profetas através de algumas previsões de segredos que os homens não sabiam. Eu ainda não vi o incrédulo chegar e dizer, eu fui ali e o camarada disse uma coisa e realmente... Quando o cara sai, ele sai abismado. Que mentira daquele crente, né? O pastor Francisco disse que foi numa seita com o nome de Batista aqui na Malvina, que fica para ali, e o cara disse uma mentira tão grande lá na frente, que ele foi embora. E ele disse que ia duas pessoas assim, na frente, comentando sobre a mentira que o cara tinha dito. O cara disse, rapaz, que absurdo que esse camarada disse. E, quer dizer, ao invés de... Ele só... Porque o que eles têm, irmão, sabe o que é? Eles contam muito testemunho. Ele não mostra o milagre, ele só mostra o testemunho. E o povo tem direito de duvidar, porque realmente é uma farsa, né? Então, as previsões prodigiosas.
Eu nunca vi um incrédulo disse, mas eu fui ali, o camarada disse um negócio. Não tem. É mentira essas profecias de hoje. São falsos profetas. Porque Jesus mostrou que eles viriam, né? Lá no capítulo 7 de Mateus. Catelar os profetas que vieram até vós. Ele não disse que veio entre nós, não. Porque no meio das igrejas batistas, não, ninguém diz que é profeta. Ele diz que vem até nós. E pelos frutos vocês conhecem. É só olhar os frutos deles, as músicas como eles tocam, as mentiras que eles falam. Jesus diz, pelos frutos vocês conhecem, a vida que eles levam. Por isso que a gente luta tanto para que o povo de Deus, das igrejas de Deus, tenha uma vida casta, em temor. Para que quando a gente mostrar, para aquela mulher lá daquela igreja lá, é uma profeta, mas deu um grito no marido que estrondou meu ouvido. Será que eu posso ignorar isso lá fora? Se na minha igreja não tem alguém também desse jeito? Então, o Espírito, pela Bíblia, preserva, né? Que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, né? O termo lá é gostar mesmo, não é ágape não, né? A Bíblia manda no ágape o marido amar a mulher. Diz assim, marido, não manda a mulher amar o marido, manda ela ser submissa. Mas lá no Tito fala que as mais velhas ensinem as mais novas gostarem do seu marido, porque lá é filoandras, gostar do marido, e filotecnas, gostar dos filhos, né? Das crianças, como diz assim, das crianças, né? Que o termo técnico é para filho, é assim, cria mesmo, né? Não é filho assim já adulto, já é outro vocábulo na Bíblia, vios, né? Que é Jesus, o Filho de Deus, é vios, né? Vios tem teos, né? Mas lá é gostar, porque não tem nenhum texto na Bíblia mandando a mulher gostar, amar o marido, manda ela ser submissa. Agora, o marido amando a mulher é um espelho, né? Mulher é um espelho. Eu me refiro à mulher que tem o Espírito Santo, né? E aí ele ama e ela ama também, em reflexo, não é uma questão de amar. Então é necessário isso. Cada um deve cumprir a sua parte. Irmãos, profetas e apóstolos foram autenticados por Deus, para que as pessoas soubessem que eles tinham capacidade de os apóstolos escreverem a Bíblia, os profetas de falarem, de se levantar e falar para a igreja, né? Porque Paulo diz, fale um ou dois, mas se um terceiro for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Paulo manda ter ordem. Você não fica os dois falando ao mesmo tempo. Não, Deus disse isso e o outro dizendo, não. Se alguém, Deus me falou alguma coisa, aí fala para a igreja. Isso no tempo que existia o dom de profecias, viu? Era organizado, porque o Novo Testamento ainda não estava pronto. Mas hoje as profecias são para fazer média, né? Se eu disser aqui assim, irmão, esse ano você de 2025 vocês vão ter muita perturbação. Se alguém dissesse a mim em 2023 que em 2024 eu ia ter perturbação, hein? E aí eu digo, oh, meu Deus do céu, foi verdade aquela profecia. Então é muito fácil, né? Você abrir a boca e dizer uma besteirinha assim, as pessoas vão acreditar nos falsos profetas, né? Mas Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, e não fizemos tantos milagres, e eu lhes direi explicitamente, na cara deles, o que Jesus dizia, explicitamente, a dizer, eu vou dizer assim, eu nunca conheci vocês vieram da Rua Azusa, vocês não vieram lá da Galileia, não, vocês vieram da Rua Azusa, eu não conheço vocês. É assim, né? Aqui tem uma observação que eu escrevi para vocês, diz assim, todos os escritores de livros inspirados eram judeus, né? Os 12 apóstolos do Cordeiro, os escritores Tiago, Judas, agora,
Somente Lucas não se sabe se era ou se também era, ou era gentil. Alguém diz assim, não, é porque o nome dele é um nome gentil. Mas qual é a prova que Lucas não era judeu? Porque nome mais gentil do que o nome de Apolo, se a Bíblia não tivesse dito que ele era um judeu, ele estava também encrencado na mente dos teólogos, né? Porque a Bíblia diz, chegou em Alexandria um judeu chamado Apolo. Aí salvou a vida de Apolo, né? Porque o nome dele não é um nome judaico, não. Os livros do Novo Testamento, que não foram escritos por apóstolos, mas seus escritores eram diretamente comissionados a eles, né? Então, Judas, Marcos, Lucas, diz que o evangelho de Marcos era totalmente ligado a Pedro, né? Na carta de Pedro ele chama de Marcos, meu filho, e também em alguns momentos ligado a Paulo nas missões. Então, Marcos, Lucas, Tiago e Judas. São os 4, né? Que não eram apóstolos, mas que Deus é soberano. Deus se mostrar a sua soberania, que ele não iria usar só os 12 apóstolos para escrever, né? Aliás, nem todo apóstolo escreveu, né? Apenas Mateus, João, Paulo, Pedro, né? Só esses 4. Somente, são 4 apóstolos. E Paulo não era dos 12, né? Então, irmãos, tem alguma dúvida? Então, apóstolos e profetas são do Novo Testamento, que é a base. Então, a Bíblia diz, ele pôs um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. Alguém diz, então quer dizer que esses aí existe esse dom? Não, porque a Bíblia diz que os apóstolos e profetas eram o fundamento, né? 2:20 de Efésios, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Então o fundamento, irmão, só existe no começo. Você subiu de pedra essa igreja até aí em cima, né? A pessoa, pedra é o fundamento. Aí, não, mas vamos construir todinha de pedra. Não, pedra é o fundamento. Então os apóstolos e os profetas eram as pedras do fundamento, o alicerce. E as igrejas eram os tijolos, né? Então mostra que o fundamento não existe até o final, não, é só no começo. Entenderam, irmãos? Então não esqueçam, né, do like, de entrar no vídeo, vocês da igreja, né? De dar um like também, né? Um xizinho assim. Xizinho não. Famosinho. Legalzinho, né? Xizinho. Legalzinho. Não, aí, porque o pessoal tem um negócio aqui, isso aqui, tudo X é assim. Então, um legalzinho, né? Que é assim. Não esqueçam do like, de comentários também, né? Algum comentário. Então, Deus abençoe a todos. Eu pensava que ia